Bora, galera, estamos juntos aqui novamente. E hoje, meio que saudosista já, ah, esse é o último material que eu tenho preparado para esse projeto aqui foi o projeto do DDS no canal aqui, né? Ah, Foram 2 meses e meio, né, um pouquinho mais, eu trazendo um conteúdo todo dia aqui, um vídeo novo todo dia para você. E até esse momento, esse é o último tema. Os últimos 3 temas que foram abordados foram datas comemorativas dentro do nosso calendário, né? Nós conversamos primeiro sobre Natal Carnaval, perdão, e, e os feriados prolongados. Depois falamos sobre o Natal. Ah, o último foi sobre o encerramento do ciclo, o ano novo, e deixei uma data fora da ordem dos contextos de datas dentro aqui do calendário, por ser uma data particularmente especial para pessoal da segurança, pessoal para todos nós como sociedade, né? Que foi o mês de setembro, né? Mas por que setembro? Curioso, né? Bora pro tema. Bom, eu deixei o setembro porque é um mês, tá? Que a gente tem uma reflexão e tenta o auxílio para a valorização da vida, né? Em relação aos suicídios, tá? Que é o Setembro Amarelo. Ah, mas Setembro Amarelo não tem outro mês amarelo também? Tem outro mês amarelo. Essas campanhas de meses e cores tem um outro mês amarelo, que é o mês de maio, né? Que é amarelo, em função de direção defensiva, né? Essas coisas assim. Então, mas o setembro, ele particularmente, tá? Ele, ele foi escolhido por mim, por eu já ter feito uma intervenção dentro desse mês, realmente, tá? Na minha carreira, logo que iniciei, eu consegui evitar uma situação dessas de suicídio, já atuando como técnico de segurança, tá? Então, para mim, ele tem uma conotação, um carinho diferenciado, tá? Do mês, tá? E sempre procuro fazer alguma coisa em relação, tá? Ah, Esses temas todos que a gente desenvolveu durante o ano fazem parte da minha formação, né? Como profissional, mas o setembro, além de formação profissional, a qual estou envolvido com algumas datas, algumas campanhas nacionais, para mim é particular como cidadão, tá? Eu sempre procuro ouvir as pessoas, porque é uma forma de a gente minimizar, conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, a gente consegue fazer grandes coisas. Mas por que o setembro ele é conhecido por essa cor, por que escolheram isso, né? É, essa cor, tá? Ela foi adotada por conta de uma tragédia, tá? Ah, que ocorreu em 94. Um jovem americano de 17 anos, né? Chamado Mike M. tirou a própria vida enquanto dirigia um carro amarelo. Seus amigos, familiares, né, distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas, né, na, na, naquela oportunidade, e mensagens de apoio para as pessoas que estavam ali enfrentando o mesmo desespero do Mike, né, e que a mensagem era de otimismo, né. Então,
por mais que às vezes a pessoa esteja com problemas, tá? E depressão, sabe? É uma coisa bem séria, né? Ou algum transtorno ocorrido durante um período é bem séria, tá? A gente tem como ajudar, tá? Ah, sempre se pondo a ouvir. Tá? Ouvir as pessoas é importantíssimo, né? Oferecer uma ajuda é importantíssimo. Respeitar os sentimentos daquele que está sofrendo. Cara, nós como técnicos, nós temos que estar muito atento ao comportamental das pessoas. Quando elas mudam, são alguns sinais de alguns transtornos. Então a gente tem que, eu procuro no meu canteiro ser muito firme, mas muito coração, né? Ouvir as pessoas. As minhas principais ferramentas de trabalho são as pessoas, então eu tenho que ouvi-las. E foi partindo desse preceito de conhecer as pessoas, de ouvir, que, como eu disse no início, eu pude fazer algo dentro do mês, tá? Foi foi dentro de um mês de setembro, tá? Eu nem dava muita importância na época ao mês. Tinha ouvido algumas as campanhas, tá? Porque o período, recém essas campanhas estavam ocorrendo, tá? Foi antes, foi após 94, tá? Era bem no comecinho, tá? Já tinha ouvido alguma coisa por estar antenado no que estava rodeando. Tá? Então, um colaborador, tá? Trabalhava comigo, era um cara muito especial. Era aquele cara que todo dia chegava, dava um bom dia, uma gargalhada. Então, se o time dele ganhasse, nossa, cara, você tinha que aturar o cara durante o dia todo falando sobre o time dele, sobre a vitória, né, do fim de semana. O cara era só comentários. Quando o time dele perdia, ele ficava um pouco mais aborrecido, né? Mas normal, né? Quem gosta de ver seu time perder. Mas aquela segunda-feira de setembro, perdão, foi numa terça-feira de setembro, né? Foi um dia depois do fim de semana. 2 dias, no caso, depois do fim de semana. Terça-feira. Ah, na segunda, eu não consigo me recordar mesmo se ele tinha estado no canteiro, tá? Daí na terça-feira, ele chegou quieto, né? Como não tinha estado na segunda, eu pensei que ele ia comentar sobre a vitória do time dele, que venceu muito bem, né? Por sinal, naquele final de semana, né? E ele não comentou ninguém, sentou à parte no refeitório, tomou seu café sem conversar, sem puxar assunto. Quando perguntado, respondia meio seco. E eu notei aquele comportamento naquela chegada. Durante a atividade ali da manhã ali, conversando com ele, eu notava que ele estava meio desatento. Ele subia, descia todo. E volta e meia eu via ele na periferia, né? Debruçado sobre o guarda-corpo provisório. 2 vezes eu passei e ele se encontrava naquela situação. Ele vinha, caminhava, se aproximava
parava ali e olhava para baixo. Na terceira vez, eu acho, naquela manhã que eu tinha passado por ele, eu chamei ele para conversar na minha sala. E daí fiquei sabendo de um problema extraconjugal que ele tinha se envolvido, ao perguntar para ele. E daí ele me confessou com todas as palavras que ele estava criando coragem para saltar a torre. Que aquela aproximação dele, ele estava verificando como é que poderia fazer para saltar o guarda-corpo e pular da torre. A gente conversou, dialogamos, tentei mostrar outros pontos de vista para ele. E como eu não podia me ausentar do canteiro, eu solicitei um número de um parente ou um irmão. Ele me deu o número de um irmão. Eu conversei com esse irmão dele e esse irmão dele foi apanhá-lo no ponto de ônibus. Ele se afastou durante um tempo, por orientação procurou ajuda, né? Conversou com profissionais da área, e quando voltou eu já não estava mais trabalhando na empresa. Soube depois que ele acabou se reconciliando com a esposa e que hoje vive bem. Mas naquele exato momento a gente conseguiu fazer alguma coisa para uma pessoa que estava com uma intenção de tirar a própria vida. Então, nós conhecermos as pessoas, sabemos desenvolver a dor de uma pessoa, não desmenospreze o que a pessoa está sentindo, seja aberto para ouvir, né? Você não tem toda a experiência para poder falar, conduz a pessoa para, faça como ela vê que ela pode conseguir ajuda. Hoje tem números de telefone, tem canais de contato diversos hoje que a pessoa pode conseguir ajuda, entrar num processo depressivo, né? Mas o principal é ter empatia pela pessoa que está sofrendo. Tá? Lembre-se que não ninguém sabe a dor do outro, né? Seja uma boa pessoa, escute, né? O que aquela pessoa tem para te dizer, né? Escute a sua família, seja um bom ouvinte, né? O que as pessoas estão lhe tentando comunicar. Comunicação é tudo no nosso meio, né? Então, se você tem um problema, eu costumo dizer que eu tenho quase tudo incorporado, né, na minha formação, né? A gente é um pouco médico, um pouco psicólogo, um pouco louco, a gente é de tudo um pouco, né? E a gente sabe tratar o seu problema. A gente consegue lhe ouvir. A gente vai conseguir dar um posicionamento para você procurar uma ajuda, se for preciso. Às vezes é só um desabafo, às vezes é só um outro ponto de vista que você precisa para melhorar toda uma situação. Nenhum problema é tão grande que não possa ser resolvido. Então, seja paciente, ouça as pessoas. Se você está no outro lado, se você está precisando de ajuda, procure ajuda. Não carregue o fardo sozinho. Estamos aqui para lhe ajudar. Quando eu digo nós, ou eu, a sociedade como um todo, há pessoas que podem te ajudar. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.